Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Você sabe que existe o dualismo, né? O dualismo é um fato, é uma realidade. Você tem seu lado direito, você tem seu lado esquerdo, você tem seu lado esquerdo, você tem seu lado direito. Você tem no seu cérebro, na sua cachola craniana aí, tem uma massa cinzenta que é dividido, né, entre dois hemisférios. O lado direito, que é predominante nas mulheres, e o lado esquerdo, que é predominante no homem, né? E o corpo caloso é aquele que, né, faz a mediação ali, né? A ponte entre esses dois mundos, entre essas duas dimensões do nosso cérebro, né? Que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é predominantemente no homem, é o racional, é o lógico. Já o da mulher mais intuitivo, sabe? Mais emocional. E o mundo, ele é sim uma espécie de dualidade. Você pode ver que existe o polo norte e o polo sul. Você pode observar, né, que você enxerga com dois olhos, ser um ser bifocal, ser um ser também bipede, né? E você é o único ser que tem essas qualidades, sabe? E que usufrui dela. Então, a dualidade é uma realidade, né? Deus fez o sol para presidir e governar o dia e a lua para presidir e governar a noite. Não tem para onde correr, né? Você pode observar que em um jogo ou qualquer modalidade esportiva, a maioria das vezes você vai ver uma dualidade. Só tem campeão e vice, né? Você vê que de um lado de campo tem um time, do outro lado do campo tem outro time, né? Você pode ver que Copa do Mundo está chegando, né? E ali vai se dividir no campo duas seleções, a seleção A e a seleção B. Você vai ver esse dualismo aí também, não tem para onde fugir. É uma realidade. Mas também é uma realidade, né? As duas esferas, a esfera fêmea, né? A esfera fêmea e a esfera macho. O que é a esfera macho? Para quem não sabe, é aonde os homens, eles são homens mesmo. Mas como assim eles são os homens? Eles são homens a ponto de entregar a vida deles por amor a um determinado tipo de propósito. Ou entregar e sacrificar a vida por algum tipo de verdade que eles têm dentro dele, sabe? E que ele troca até a própria vida dele, sacrifica a vida dele, perde a vida dele por aquela verdade, pelo aquele propósito. Foi o caso de Jesus, né? Você pode observar que os homens, eles tendem a morrer por mulheres, mas você nunca vai ver uma mulher morrer por um homem, mano. A mulher, ela pode morrer por um filho, sabe? Mas por um homem não. Filho já é outra coisa, né? Saiu da entranha dela, mas estou falando homem. Por que eu estou falando isso? Porque na esfera macho, você vai ver que Sócrates, esse grande filósofo, ele como um homem, sem almejar nenhuma espécie, sem galgar nenhuma espécie de riqueza nessa terra, Sócrates, ele morreu em prol de uma verdade. Que verdade é essa? Ele combateu as mentiras, os mitos, né, do sistema religioso de sua época, que era aqueles deuses do Olimpo ali, sabe? Que era uma variedade de deuses, tudo mentiroso, né? E que cada deus fazia uma espécie de situação. Se trovoasse lá, era Zeus que estava trazendo uma trovoada. Se o mar tivesse revolto, era Poseidon, ou era Netuno que estava se revoltando ali, né? Enfim, Hermes, né? Tinha Hermes, tinha vários, um pantilhão de deuses que influenciou até os romanos, a ponto de os imperadores romanos acharem que eles eram filhos dos deuses gregos, né? E queriam ser adorados. E por isso várias vidas foram sacrificadas. Então, o que foi que aconteceu com Sócrates? Sócrates, ele preferiu morrer em praça pública do que
negar a verdade. Ele preferiu falar, não, eu vou morrer com a verdade, mas não vou negar a verdade. E Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do Pai. Jesus é a verdade. Sócrates combateu aí, em algum grau, né? Da sua maneira, da sua forma, foi um vaso que Deus usou ali, naquela época, para combater as inúmeras mentiras ditas pelo sistema religioso ali de Atenas, dos gregos, que eram aqueles deuses falsos. E Sócrates foi aquele homem de Deus ali. E ele morreu com a verdade, meu irmão. Ele morreu pela verdade. Tá entendendo? Sócrates. Então Sócrates, ele se encaixa onde? Na esfera macho, sabe? Isso é esfera macho. É quando ele não espera nada em troca. Ele não lesa a mente de ninguém e dá o exemplo e influencia as pessoas. Não foi só Sócrates que fez isso. Você vê que o próprio Jesus também morreu sacrificado em prol de uma verdade, sabe? Eles tinham pontos comuns. Eles não tinham nada, não trouxeram nada e morreram sem nada. Porque eles morreram como um homem, meu irmão, sabe? Eles amavam a verdade a ponto de sacrificar as próprias vidas deles. Tá entendendo? Isso porque eles estavam na esfera macho. Tá entendendo? Então, quando você é um homem e que você tem uma convicção de que isso é verdade e que você vai lutar até o fim, você está dentro da esfera macho. Mas isso que você tem na sua mente, na sua ideia, que é a sua ideia, né, que é seu sonho, vai beneficiar inúmeras pessoas. Não é ideia de Hitler, né? Não é ideia de Hitler, porque a ideia de Hitler é que na mente dele, ele tinha uma raça chamada de raça ariana, e que essa ariana era a mais poderosa do mundo e que tinha que dominar, sabe, o planeta Terra todo. Isso aí na mente de Hitler, que era um doente. E ele criou essa máquina chamada de nazismo. Foi Hitler. E que por conta dele surgiu a Segunda Guerra Mundial, porque na primeira ele estava como soldado. Sofreu várias tentativas de morte, sabe? E ele não morreu. E na Segunda Guerra Mundial ele já era um líder da Alemanha nazista, que tentou conquistar a Europa, sabe? Então, pessoal, Hitler, ele tinha sim uma ideia e um sonho, porém um sonho louco, que está totalmente descartado. Então ele não se enquadra aqui, como também os imperadores romanos não se enquadram aqui dentro da esfera macho, porque a esfera macho é uma esfera que beneficia a humanidade. Mao Tse Tung não beneficiou a humanidade, né? Mao Tse Tung da China, né? Xi Jinping da China também ele não tem nenhuma espécie de benefício, o atual presidente da China, muito por conta de que ele é comunista e ateu. Ele é de esquerda, sabe? Então, essas pessoas, elas se encontram em uma esfera que eu vou explicar daqui a pouco. Mas Jesus, Sócrates, Gandhi, sabe? Martin Luther King, Martin Lutero, sabe? Nikola Tesla, enfim, todos esses grandes homens que beneficiaram a humanidade, eles tinham um sonho, e o sonho deles era de compartilhar, era de partilhar aí as suas ideias, os seus ideais, sabe? Os seus projetos. Tá entendendo? E beneficiar a humanidade com isso. Você vê que na Primavera Árabe teve um tunisiano, um jovem tunisiano, que ele se sacrificou, sabe, ao vivo, atirando fogo nele mesmo,
mas que desencadeou a chamada Primavera Árabe, que foi o suficiente, meu irmão, para varrer do trono e destronar vários ditadores aí no Oriente Médio. Um deles foi Gaddafi, que depois foi pego e morto por um grupo de extremista islâmico. Então, outro grande homem que tem que ser lembrado aqui é Oscar Pérez, o venezuelano. O cara lutou para poder libertar aí a Venezuela desse louco chamado de Maduro, esse ditador que um dia ele vai cair por terra. Outro homem aqui que podemos citar chama-se Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que lutou para poder libertar o nosso país dos portugueses. Infelizmente ele foi morto, né? Como todos que lutam contra o sistema e caem. Mas homens que lutaram pelo sistema a ponto de dar suas próprias vidas e não temer a morte. Diferente de outras espécies de homens que vai entrar agora na esfera fêmea, que vocês vão entender agora o que é a esfera fêmea, né? E existe a esfera macho, aqueles homens que morreu convicto das suas ideias e não arredou para trás nenhum grau de fé, nenhum pé para trás. Você vê que Jesus, em momento nenhum, ele deixou de ir para a cruz e falou, não vou voltar atrás. Sócrates, pela mesma forma. Martin Luther King, pela mesma forma. Mahatma Gandhi, pela mesma forma. Oscar Pérez, pela mesma forma. Aquele tunisiano que se ateou fogo em si mesmo, pela mesma forma. Joaquim José da Silva Xavier, pela mesma forma. Sabe? Teve também aquele britânico, né? Que vai ser condecorado agora pela Rainha Elizabeth da Inglaterra, que salvou a Europa das garras nazistas. Esse homem aí foi um inglês aí, que eu acabei até agora me esqueci o nome dele. Se você tem um computador em casa, se você tem um smartphone, enfim, agradeça a esse gênio que produziu algoritmos para sua época extremamente eficazes. Tá entendendo? Então, pessoal, teve pessoas que morreram. Tem pessoas que morreram em prol da humanidade. Elas não estavam, em momento algum, querendo se aparecer, querendo riqueza, querendo dinheiro, querendo isso, querendo aquilo, querendo status, querendo glória, querendo fama, querendo pódio, querendo palanque. Não, elas não queriam nada disso. Elas só queriam compartilhar as ideias dela. Você vê que Nelson Mandela foi isso, ele queria o apartheid, sabe? Ele queria ver o povo negro dele liberto da opressão dos brancos, meu irmão. Como Martin Luther King, sabe? Queria que os negros norte-americanos tivessem os mesmos direitos dos brancos. Assim também como Mahatma Gandhi, da Índia. Então esses homens, eles deram a vida em prol disso, meu, porque sem sacrifício, meu irmão, não há mudança. Tá entendendo? Então esses homens, eles se encaixam na esfera machos. Foram homens que realmente deram a vida pela verdade absoluta de suas ideias, de seus ideais, de seus propósitos, para poder libertar seus povos. Sócrates, Jesus, Gandhi, sabe? Nelson Mandela, Martin Luther King, Martin Lutero, sabe? Oscar Pérez, aquele tunisiano, aquele jovem que se ateou fogo e desencadeou ali, por conta dele,
A Primavera Árabe, que derrubou e destronou vários ditadores aí do Oriente Médio. Tá entendendo? E esses homens, eles não queriam glória, fama, dinheiro, poder, mulheres, não, meu irmão. Eles queriam que o povo deles, sabe, saciasse, respirasse a liberdade, meu irmão. Tá entendendo? Isso que eles queriam. A ponto de eles darem a vida dele. Então eles se encontram onde? Na esfera macho. Mas o que é a esfera fêmea? A esfera fêmea, meu irmão, é quando o homem, sabe, ele usa de instinto de mulher, sabe, para poder chegar no poder. E depois que chegar no poder, ele desfrutar aquilo, sabe, que ele, ao longo de um bom tempo, veio desenhando através de... ele veio desenhando aí através de táticas, sabe, de malícias. Ele veio desenhando aí, sabe, ele veio configurando, sabe, veio serpenteando ali através de métodos que só a mulher consegue fazer, meu irmão. Porque a mulher usa métodos como ludibriar o homem, sabe? Usa teatro, sabe? A mulher, elas são dissimuladas, são fantasiosas, tá entendendo? Então, dentro, né, dessa esfera fêmea, muitos homens se encontram e conseguem galgar o poder através de quê? Dessa tática feminina, fêmea, que eles usam para chegar no poder. Você vê que Ed Macedo, para poder chegar no poder, ele mente, pô. Ele mente, ele diz que ele é um homem de Deus, que ele é isso, que ele é aquilo, mas no fim ele não quer aquilo. No fim ele não ama ninguém, no fim ele não está preocupado com o membro dele, com o escravo dele, ele está preocupado com o poder dele, sabe? Ele está preocupado, sabe, apenas em adquirir riquezas, prestígios e poder. Então ele está dentro da esfera fêmea. Então ele usa de quê? De teatro, de malícia, de dissolução, sabe, de ludibriação, coisas que a mulher usa, sabe, para poder arrancar do homem. No caso, está arrancando de quem? Da igreja, dos membros, porque o pastor vê os membros como dízimo. Aí você vai ver que também aí se encontra não só os pastores, mas também se encontra aí os políticos. O político, para poder alcançar o cargo dele político, ou para manter o cargo político dele, ou para ganhar voto, eles fazem de tudo, meu irmão. Eles vão ser dissimulados, vão iludibriar, vão mentir, vão chorar, coisa de mulher, sabe? Essa coisa de mulher, né? Que mulher faz, porque a mulher não tem força física, então elas ficam aí, sabe? Usando as armas que naturais dela que ela tem, né? Que é a dissimulação, que é o choro, que é a malícia, que é o engano, que é a mentira. E aí elas conseguem iludibriar muita gente. Você vê que Dalilas chegou para Sansão e chorou, meu irmão. Dalila chorou para Sansão, sabe? Dalila chegou a chorar para Sansão, mostrando que a mulher, elas são dissimuladas. Mulher se espernicia aí no chão, se rola, chora, faz, acontece, para chamar a atenção das pessoas, para ficar a favor dela, sabe? E as pessoas acabam ficando porque vê nela o que? Um sexo frágil. E o homem como um opressor, e o homem vai tomar o quê? É cacetada, é morte, é paulada. Então a mulher sabe usar a arma dela, sabe? Já que eu não tenho força, eu uso as minhas armas naturais,
que são essas aí, que são umas armas extremamente covardes, né? Então o político usa as armas da mulher. Então quando o político usa as armas da mulher, como o pastor usa as armas da mulher, eles estão onde? Eles estão na esfera fêmea. Isso é esfera fêmea, onde eles só querem chegar e galgar poder e chegar nos seus propósitos, nos seus devidos pódio. Eles não estão preocupados aí com o povo. O político nenhum está preocupado com o povo. Ele está preocupado em alcançar o pódio, o poder, sabe, ser eleito. E está cagando pro povo. Quando você vê um jogador beijando o escudo de um time, ele está dentro da esfera fêmea. Isso é esfera fêmea. Ele está mentindo ali, ele está dizendo que te ama, que não sei o que foi que Dalila fez com Sansão. Dalila disse insistentemente que amava Sansão. Não, eu te amo, Sansão. É mentira, pô. Sabe? Mal prova disso foi que a mulher de Jó, quando Jó perdeu tudo, deu um chute na bunda dele. E político, pastor, sabe? O jogador faz muito isso, meu irmão. O jogador, ele beija o escudo aí de um time que ele foi contratado e diz que ama aquele time e chora, né? Vai fazer a apresentação e tal, mas é mentira, pô. Aí vem uma proposta para ele maior, né? Que jogador, para quem não sabe, é um produto. E quando ele vê um orçamento maior, né, um propósito maior, onde ele vai ser leiloado, ele logo pula daquele barco e vai pro iate, meu irmão, onde vai desfrutar demais. Aí eu pergunto a você, cadê o amor? Aí você vai ver muitos jogadores chorando. Eu amo esse time, é mentira, pô. Eu amo essa torcida, é mentira, pô. Isso aí eles estão dentro, né, da esfera fêmea, eles estão utilizando táticas femininas para poder chegar e galgar poder. Isso é esfera fêmea. A esfera macho não. É diferente, meu irmão. Os homens, quando eles querem os seus propósitos, eles usam de lógica. Eles vão alcançar o propósito dele, não alcançar poder. Você vê que Jesus não quis alcançar poder, ele quis alcançar o povo, sabe? Ele quis alcançar a humanidade. Já esse pessoal não, da esfera fêmea, da esfera da esquerda, desse dualismo da esquerda aí. Eles querem poder, meu irmão. Eles querem glória, eles querem fama, eles querem mulheres. Você vê que Arthur Val, né, aquele cara que chegou lá, ele parecia ser um exímio lutador de UFC pelo povo, mas no final você sabe que não era nada daquilo, né? Ele queria realmente chegar no poder para desfrutar dos seus belos prazeres, né, ortogado pelo povo, que foi o povo que colocou ele lá, né? E aí, depois, uma vez que ele chegar no poder, ele agora vai sim mostrar quem realmente ele é. Como disse a frase, né? Dê poder ao homem, que você vai saber quem é ele. Você quer saber quem é um homem? Dê poder a ele. Pronto. Aí você vai ver que tem vários homens assim, principalmente na política. Chora, sabe? Diz que ama, abraça menino catarrento, abraça a velha fedendo, sabe? Vai andar aí nas palafitas, vai andar aí no meio das favelas para dizer que é o povo do, né? Que é um cara humilde, que é um candidato do povo, mas é tudo mentira, pô. Eles só querem poder. Depois que eles chegarem no poder, eles dão um chute na bunda do povo, meu irmão. Então ele usa o povo como quê? Como progresso, como ponte para chegar no poder. Uma vez chegou, meu irmão, agora eles vão fazer, formar o paraíso dele, que é ter inúmeras mulheres, curtir, se distanciar do povo, sabe? E aí cada um viva no seu mundo paralelo. Tá entendendo? Isso é esfera fêmea. E outra, na esfera fêmea, como eu falei a você, o homem ele morre pela mulher, porque Jesus morreu pela igreja. Tipologicamente, Jesus, que é o homem, o macho, ele morreu pela fêmea, que é a igreja. Do contrário, nunca. Você vai ver que nenhum desses políticos que diz que ama o povo vai se sacrificar, vai morrer por nenhum de vocês, nenhum de nós, sabe? Por quê? Porque eles não nos amam, como Jesus falou. Jesus, ele foi traído por 30 moedas, meu irmão, e por Judas Iscariote. Judas Iscariote, as 30 moedas simbolizam o capitalismo, onde faz com que as pessoas, né,
aflore o seu lado fêmeo, da esfera fêmea, aonde mostra que eles não têm amor absolutamente a ninguém, nem ao povo, nem à humanidade, sabe, nem seus membros de igreja. Eles têm amor sim, eles são apegados aos seus interesses pessoais, entendendo? Então, Jesus, meu irmão, ele mostrou que existe esse dualismo. E Judas Iscariote, ele traiu Jesus por amor ao capitalismo. Ele vendeu Jesus como muita gente hoje vende Jesus, meu irmão. Muita gente hoje vende Jesus. Muita gente, meu irmão. Revista, filme, diretor, sabe? Escritor, pastor. Jesus profetizou isso, meu irmão. Na casa de meu pai, não fazer da casa de meu pai casa de negócio, o que eles estão fazendo é casa de negócio. Jesus profetizou, a traição de Judas ali mostrou que em algum momento a humanidade atrai Jesus pelo capitalismo, pela moeda, pela cifra, por dinheiro, pela cédula, sabe? Porque eles estão dentro da esfera fêmea, tá entendendo? Então, pessoal, existe a esfera macho, que são aquelas pessoas que morrem realmente com propósito de salvar a humanidade, de salvar o povo dele, salvar seus ideais, como Sócrates, que morreu em prol da verdade, mostrando que os mitos gregos de Atena eram extremamente falaciosos e mentirosos e foi morto envenenado. Jesus, que morreu em prol da humanidade. E Nelson Mandela, né, pela África do Sul, Mahatma Gandhi pela Índia, Joaquim José da Silva Xavier aí pelo nosso Brasil, né, o Tiradentes. Você vai ver que Martin Lutero morreu aí em prol da ruptura da Igreja Católica, que estava realmente enganando todo mundo. Então, são homens que morreram com propósito e não arredaram um pé atrás, morreram, sabe, convicto de suas verdades, como Oscar Pérez, sabe, como aquele jovem tunisiano, sabe, que morreu e desencadeou a Primavera Árabe, entre tantos outros, meu irmão. Todos esses homens morreram com propósito. Então eles estão dentro de quê? Da esfera macho. Já os políticos, os pastores, eles não, eles estão dentro da esfera fêmea. Usa o teatro da mulher, o teatro feminino, para poder chamar atenção, sabe? A dissimulação feminina, sabe? Eles usam tudo isso aí para poder galgar aí os seus interesses, galgar aí os seus propósitos. E que propósito é esse? É chegar ao poder, é viver bem, viver às custas do povo, viver às custas, né, dos benefícios que lhe é ortogado através tanto da religião quanto da política, né, que o político vive bem muito por conta do povo que elegeu ele, e os pastores vivem muito bem muito por conta também de quem? Dos membros, que na verdade mantém ele ali. E cada um deles vai formar o que aqui na Terra? Seu paraíso, que é pegar inúmeras mulheres, fazer várias orgias sexuais, bagunçar com tudo. Tá entendendo? Então eles têm sim a mentalidade feminina, porém em uma pessoa humana do gênero masculino. Isso é esfera fêmea, onde ele se encontra, mesmo sendo um homem. E são covardes porque não morrem por ninguém. Eles não morrem por ninguém. Já o da esfera, né, da esfera masculina, macho, a esfera macho, esses se morreram em prol de propósito, não quiseram um centavo, não quiseram, não otorgaram ficar rico, né? Não otorgaram querer glória, fama, pódio, palanque, enfim, eles não queriam nada disso. Jesus não queria nada disso, Sócrates não queria nada disso, Martin Luther King, eles tiveram sim no seu coração propósito de libertar seus povos, sabe? O que esses aqui da esfera fêmea faz é covardia. Eles usam o povo, chega no poder, dá um chute na bunda do povo que estão dentro da esfera fêmea. Isso é esfera fêmea. É quando o cara não tem interesse nenhum, sabe? Não tem interesse nenhum pelo povo.
O povo que se lixe, o povo que se dane, o povo que se acabe. Eu só quero o voto dele. Porque o empresário vê você como o quê? Como matrícula. Um pastor vê você como dízimo. Já um político vê você como o quê? Como voto. Tá entendendo? Então, não se iluda e não se engane. Eles são mulheres, têm sentimento de mulheres pelo povo, de interesse. Assim como a mulher tem interesse, sabe, de ser rainha e princesa, né? E tá dentro de um palácio, custe o que custar até o próprio corpo dela, se ela puder trocar para poder chegar lá, ela vai fazer isso, né? Que é o VSM dela, tá entendendo? O mercado sexual de valor dela, que é a única coisa que a mulher pode apresentar isso para estar lá. E aí, Betseba fez isso muito bem e chegou ao poder. E ela estava cagando para Urias. Ela queria não Davi, queria o poder que Davi tinha para poder, sabe, manter ela, sabe? Então ela queria usufruir do poder de Davi. Ela não amava Davi, ela amava o que Davi tinha. Tá entendendo? Isso é esfera fêmea. É onde o homem não tem valor nenhum, a mulher só quer estar no poder. Se o homem perder o poder, como o Jó perdeu, um abraço, um chute na bunda dele. Sabe? Foi isso que a mulher de Jó fez. Isso é esfera fêmea. Então, a mulher, ela representa essa esfera aí, ó, fêmea. Onde tem muitos homens que, na verdade, eles desenvolvem esse sentimento da esfera fêmea, onde só estão só estão com interesse no que as pessoas podem trazer em benefício para ele, mas não estão com interesse nas almas das pessoas, na vida delas, de como elas estão, tá entendendo? Eles estão cagando por isso. Um político, depois que chegar no cargo dele, um abraço para você, meu. Eles não querem saber se você morreu, que você está passando fome, ele não quer saber, ele quer saber que ele chegou no poder e que se lasque você. Sabe? Isso aí é o que? Instinto fêmea, instinto feminino está dentro dessa gama, né? Dessa esfera, dessa dimensão fêmea. Então eles não movem uma palha por você e nunca vão morrer por você. Diferente da esfera macho, onde os homens morrem pela mulher. A mulher nunca vai morrer por você. Você nunca vai ver um pastor, um político morrendo por você. Sabe? Você nunca vai ver. O único pastor que morreu por você foi o bom pastor que foi Jesus.